Nishiyama ou Shon Hon-hee. Considerado o pai do Taekwondo, o general Choi Hon-hee migra para o Japão e meses depois, ao assistir uma aula de karatê, conclui que é uma arte eficiente. Começa a treinar karatê Shotokan para aprender a se defender. O karatê, uma arte marcial do Japão, foi levada de Okinawa por Jishin Funakoshi para o Japão em 1922. A verdade é que o karatê é a base do taekwondo. Então Choi inicia seus treinamentos de karatê em 1938, e treina o karatê japonês por alguns anos em Kyoto. Algum tempo depois, afirmava ter conquistado uma faixa preta de 2º grau. Embora existam controvérsias sobre isso, sempre ficou evidente sua dedicação e disciplina nas artes marciais. Afirma-se que naquela época, devido ao exigente treinamento de Funakoshi, somente um coreano chamado Won-kuk Lee teria conquistado a faixa preta de karatê, do 2º grau. Aprender a lutar era vital naquela época, pois alguns japoneses agrediam os coreanos de todas as formas. O Japão devastava a Coreia desde 1894, quando os japoneses invadiram Seul e capturaram o imperador coreano. Para Choi, aprender a lutar era uma questão de sobrevivência. Tempos de guerra. Era o ano de 1943, e Choi foi obrigado, assim como outros jovens coreanos, a se alistar ao exército japonês para lutar na Segunda Guerra Mundial. Logo depois, o jovem Choi deserta do exército nipônico e forma um motim com outros coreanos que não desejavam participar do exército japonês. Entretanto, são descobertos e presos. Na prisão japonesa passa por inúmeras dificuldades, mas, após um aparente arrependimento, porque provavelmente seria condenado à morte por traição no próximo julgamento, termina sendo condenado a 7 anos de cadeia. Felizmente, na detenção, os guardas permitem que ele pratique karatê e, com o treinamento, mantém boa saúde e condicionamento físico. Os guardas da prisão reparavam como Choi praticava karatê e pedem que ele os ensine. Tudo isso provavelmente poupou a sua vida, e 7 meses depois foi julgado por quebrar a lei do serviço militar e foi transferido para Pyongyang para cumprir a pena. Após a opressão japonesa, que durou um longo tempo, os coreanos criaram o Taekwondo, entre outras artes, buscando empoderar o seu povo e sua nação. O jovem Choi volta para casa em Yongwon e, dias após a libertação da Coreia, chega a seu vilarejo em 1945, mas logo depois vai para Seul, capital da recém-criada Coreia do Sul. O jovem Yuseki Nishiyama abandona definitivamente o seu nome japonês e passa a ser Choi Hon-ae. Os coreanos começam uma academia militar e Choi logo se inscreve e após um ano estava ensinando karatê a um grupo de oficiais da polícia. Aqueles foram tempos violentos, com muitas divisões políticas e sociais. Em meio a tudo isso, um grupo de artistas marciais e suas escolas, Kwans, se tornariam os pioneiros de todos os estilos de Taekwondo. É inegável a influência do karatê no Taekwondo, assim como a interferência de outras artes marciais orientais. Porém, devido a toda a lamentável e violenta história entre o Japão e a Coreia, o segundo tenente, na época, Choi Hon-hee, começa a sentir vergonha de ensinar o karatê para os soldados coreanos. A primeira técnica do Taekwondo, naquele ano de 1946, Choi decide criar uma técnica, defesa inferior, baseada no karatê, para uma nova arte marcial. Nascia a semente do Taekwondo. Em 1952, Choi já era um general de 2 estrelas e tinha 33 anos. Nos próximos anos, o jovem general sempre procurou treinar e divulgar a sua nova arte, onde o nome Taekwondo ainda não era aceito pelos próprios coreanos. O polêmico nome Taekwondo, aceitar o nome, exigia apoio de toda a ordem, inclusive política. Por isso, Choi faz uma reunião em 1955, buscando a aprovação do nome Taekwondo. Ainda em dezembro do mesmo ano, não havia um consenso com relação ao nome Taekwondo, para definitivamente unificar os diversos estilos de artes marciais baseadas no karatê japonês. Apesar de ainda não ter sido votado e aprovado o nome Taekwondo pelos líderes coreanos, Choi, junto com Nam, outro mestre de arte marcial,
usavam o nome em suas escolas de treinamento. Tempo depois, convenceram o presidente da Coreia a aceitar o nome, buscando a influência do presidente para forçar líderes das artes marciais coreanas a aceitar o nome de Taekwondo. Porém, em 1956, o presidente da Coreia do Sul ordena ao general Choi abandonar o exército devido a acusações de corrupção. Apesar de todos os esforços de Choi Hong-hee para manter o nome Taekwondo, apenas 2 escolas de artes marciais usavam o nome Taekwondo naquela época. Em 1957, morre o fundador do karatê, Gishin Funakoshi, ano em que Choi começa a escrever um livro sobre Taekwondo. E segundo consta, Choi Hong-hee plagiou muitas de suas ideias e palavras. Apesar das ações nem sempre bem-sucedidas do considerado pai do Taekwondo, um de seus princípios permanecia intacto, a perseverança. Em 1959, começa um trabalho como comandante de um corpo do exército, então agiliza o processo de promover o Taekwondo, e com outros líderes de artes marciais funda a KTA, Associação Coreana de Taekwondo. Em 1962, ano em que eu nasci na América, Choi é nomeado embaixador na Malásia, e no mesmo ano começa a tradução de seu livro do coreano para o inglês. Sabe-se que Choi construiu as bases do Taekwondo de 1962 a 1964. Choi volta subitamente da Malásia para a Coreia, após ser acusado de desvio de fundos. Então reúne atletas, com a missão de espalhar o Taekwondo através de demonstrações, com os chutes do karatê, nas versões de saltos acrobáticos. É o desenho de uma nova arte, na que muitos, como eu, acreditava ser milenar. Embora possamos dizer que tem pinceladas do passado e a influência de tantos outros estilos, o Taekwondo é como um irmão mais novo do karatê. Seja como for, ainda temos muito a aprender e que a história nos ensine que é melhor a paz e a cooperação do que a guerra e a destruição. A fonte de inspiração deste vídeo foi extraída parcialmente do livro Uma Arte Mortal, a história não contada do Taekwondo, por Alex Gillis, tradução e edição no Brasil, por Sérgio Moller Jr., Porto Alegre 2018, Ideograph.